Fala rapaziada, tudo bem? Como é que vocês estão? Vim trazer um vídeo aqui que é sobre um assunto que eu até trouxe já nesse canal, mas foi dentro de outro assunto e eu queria então pegar ele para aprofundar melhor. Bom, antes de começar a falar, o falatório que eu gosto de fazer, primeiro, para você que caiu de paraquedas aqui, eu sou o Guilherme, sou um vestibulando de medicina, trago dicas aqui nas minhas redes sociais para ajudar a rapaziada que são meus iguais e também dou aulas particulares se você precisar de algo do tipo, alguma ajuda em relação a método de organização de estudo ou aula particular sobre qualquer matéria que você está com dificuldade, é só você olhar ou a descrição ou o comentário fixado, fechou? Bem, agora falando sobre a falação que eu quero iniciar, eu primeiro queria começar com uma afirmação e depois a gente começa a argumentar sobre ela em si. A frase mais ou menos é que o período de vestibular nada mais é do que uma fase de melhoria, digamos um winter arc. Se tu nunca viu esse tipo de terminologia, o winter arc nada mais é do que um arco de inverno. É conhecido bastante até mesmo em animes, né? Que tipo o período de inverno é como se fosse um modo caverna, né? Que tem esse tipo de nome também. É, de momentos em que você basicamente deixa distrações, entre aspas, digamos assim, deixa momentos de diversões de lado e passa a focar mais no seu autodesenvolvimento e nesse tipo de coisa. Eu diria que o vestibular nada mais é do que um período nesse estilo, mas eu queria especificar melhor. Não é apenas um interarc, né? Um arco de desenvolvimento, esse tipo de coisa. Mas, na verdade, é um período da sua vida em que você é praticamente obrigado a criar novos hábitos. O que eu quero dizer é que, se você deseja ser aprovado no vestibular, não tem como você ser aprovado com a mesma rotina que você tinha no seu ensino fundamental ou ensino médio. Obviamente, porque o vestibular te exige uma nova mentalidade e um amadurecimento em si. E esse é o principal ponto. Por quê? A partir do momento, óbvio que eu tô falando períodos vestibulares, e é isso que você começa com isso, esse tipo de coisa, mas não necessariamente é só o vestibular em si que te traz isso. Até mesmo, por exemplo, se você trabalha desde novo, e não no sentido que você trabalha para alguém, tipo, como você só recebe ordens, por exemplo, esse é seu trabalho, mas sim quando o seu trabalho envolve um pensamento crítico seu, uma área de criatividade sua, em que você precisa, além de fazer o que você faz todos os dias, tentar melhorar cada vez mais o seu trampo, eu acho que isso também envolve esse período de amadurecimento. Mas dentro da realidade das pessoas que ou começaram a trabalhar, mas não era um negócio próprio, que é, eu acredito, a grande maioria das pessoas, mas também o pessoal que ainda não tem trabalhado e bateu de cara assim com o período de vestibular, é a primeira fase da vida em relação à transição entre a infância e a fase adulta, em que te bota a verdade na cara, te mostrando que ou você melhora ou você vai ficar escancarado na mediocridade. Escancara não. Encarcerado, falei errado. Encarcerado na mediocridade. Que seria você não passa de mais um, você não tem uma faculdade, você não tem um diploma, óbvio que obviamente é foda. Óbvio que atualmente um diploma, principalmente em certas faculdades, não significa nada, mas mesmo assim, sem um diploma você é pior que nada, né? Esse período vai te exigir muitas coisas. A primeira é abandonar péssimos hábitos. Se você tinha vícios, como diversos vícios, né? Vício de videogame, por exemplo, ou vício no caso de procrastinação mesmo, você vai ter que abandonar esse tipo de vício para conseguir ter a sua aprovação, independente do vestibular que você está querendo fazer. Quer dizer, independente também não, né? Alguns vestibulares em si tem esse tipo de coisa, mas eu digo vestibulares de alta concorrência principalmente. Além de largar vícios, você precisa substituir esses vícios por bons hábitos. Eu gosto até mesmo de me usar, por exemplo, antes de eu começar nessa jornada, eu jogava muito, mas conforme eu fui estudando durante esse período de vestibular, fui deixando obrigatoriamente os jogos mais de lado, não que eu nunca mais jogue, mas sempre eu tento priorizar as minhas responsabilidades, digamos, e só deixo a parte da diversão para depois, né? Que é o mais lógico a se fazer. E também busco somente fazer esse tipo de coisa em período de férias ou que eu não tenha nenhuma obrigação em cima da hora assim, sabe? Mas conforme eu fui estudando, o meu tempo de jogo diminuiu para colocar o espaço do tempo de estudo, obviamente, com certeza tomava praticamente todo o meu dia. E isso
fez com que eu acabasse largando esse, entre aspas, vício, né? Não seria um vício, né? Mas um comportamento compulsivo que chegou a ser automatizado por conta da repetição mesmo. E além disso, muitas outras coisas. Eu substituí o lance da leitura, por exemplo. Da leitura não, substituí o lance do videogame nas minhas horas vagas pela leitura, por exemplo, que me acrescentou muito como pessoa. Eu tenho certeza que se eu não tivesse pegado nenhum livro para ler há 2, 3 anos atrás, eu não seria, sei lá, nem um pouco o que eu sou hoje em relação a muitos assuntos, muitos contextos na minha vida. Enfim, muita coisa também a relação de buscar treinar oratória, que é o que eu decidi fazer com isso, veio a partir da ideia de eu perceber que eu gosto de dar aula, de fazer esse tipo de coisa, não como uma profissão talvez, mas até mesmo como algo que eu curto fazer mesmo, ajudar as pessoas por meio da educação. Tudo isso só veio para mim a partir de que o vestibular chegou na minha vida como um obstáculo. E para ultrapassar ele, para ainda tentar ultrapassar ele, eu precisei mudar muitas coisas. Ainda acho que eu precise, mas como todo mundo sabe, ou pelo menos todo mundo deveria saber, é que esse período é um processo, como eu digo, é um arco de desenvolvimento. Às vezes, existem pessoas que precisam de um tempo X para conseguir alcançar o necessário. Às vezes tem pessoas que precisam de mais tempo, e isso depende muito de onde você começa e como você faz, como você passa por esse período, né? Então, basicamente, eu acho que o primeiro passo em que você tem que criar na sua cabeça para até mesmo tirar um pouco de medo desse lance de vestibular e, oh meu Deus, fazer uma prova e tem tantos candidatos por vaga, é tanta concorrência, você deve parar para pensar que, na verdade, o vestibular nada mais é do que uma oportunidade muito grande, muito boa para você melhorar como pessoa. Melhorar em relação a criar bons hábitos e deixar de lado hábitos ruins. É um dos principais gatilhos que você pode utilizar para atingir esse tipo de objetivo, que é melhorar. Nada mais que isso. Ao invés de você reclamar por ser um vestibulando, agradeça por ter a oportunidade de melhorar. É uma escolha que você pode fazer. Ou você agradece e tenta melhorar no meio desses obstáculos, ou você só fica reclamando e continua com esses maus hábitos que vão te perpetuar nessa fase de sofrimento que você mesmo colocou esse sofrimento de vestibular. Basicamente isso, rapaziada. Tamo junto e deixa o like, se inscreve pra mais e não esqueça de checar a descrição do vídeo. Valeu!